CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos à leitura do Evangelho e em seguida dar continuidade ao livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Estamos no capítulo 3, da primeira parte, Natureza do Ser. Capítulo 2, Eu reino não é deste mundo. O item 2. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como meta a que tende a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todos os seus ensinamentos se referem a esse grande princípio. Realmente, sem a vida futura, a maioria desses preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Eis porque aqueles que não creem na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não compreendem esses preceitos ou os acham ingênuos. Esse dogma, portanto, pode ser considerado como a base do ensinamento do Cristo. É por isso que ele está colocado como um dos primeiros pontos do início desta obra, porquanto deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e ajustar-se com a justiça de Deus. Aqui estamos, Jesus, reunidos em Teu nome e em nome de Deus, para mais um estudo em torno da doutrina espírita. Rogamos a permissão para invocarmos Leon Denis, o nosso mestre, que escreveu a obra que iremos estudar, bem como o altivo, diretor da nossa casa, com a coluna de espíritos que nos dirige nesta casa de amor. Que seja, portanto, em nome do amor, em nome do nosso amor, em nome do altivo, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em Teu nome, Senhor, mas acima de tudo em nome de Deus, que damos por iniciados os estudos desta manhã. Que assim seja. Então, vamos lá. Estamos na natureza do ser, paramos aqui na página 69. Esse livro aqui é da Jussara. Ela esqueceu. Podemos começar? Página 69. Encontraram aí? Sim, senhor. A noção do bem, gravada no fundo das consciências, é ainda uma prova evidente de nossa origem espiritual. Kardec diz que a lei está gravada na nossa consciência, não é? Está na página 69. A noção do bem, gravada no fundo das consciências, é ainda uma prova evidente de nossa origem espiritual. Se o homem só tivesse origem no pó, ou fosse um resultado das forças mecânicas do mundo, não poderíamos conhecer o bem nem o mal, sentir remorsos nem dor moral. Dizem-nos, estas noções provêm de vossos ancestrais, da educação das influências sociais. Mas se estas noções são uma herança exclusiva do passado, de onde o passado as recebeu? E por que é que elas crescem em nós
não encontrando terreno favorável nem alimento. Se sofrestes com a visão do mal, se chorastes por vós mesmos e pelos outros, nestas horas de tristeza, de dor, reveladora, pudestes... Lê um pouquinho, Edilane, por favor. Se sofrestes... Se sofrestes com a visão, no segundo parágrafo, preste atenção. Ah, tá. Ele deixou aqui Vamos semana lá. passada. Se sofreste com a visão do mal, se choraste por vós mesmos e pelos outros, nestas horas de tristeza, de dor reveladora, pudestes entrever as secretas profundezas da alma, seus elos misteriosos com o além, e compreendestes o encanto amargo e o objetivo elevado da existência, de todas as existências. Este objetivo é a educação dos seres pela dor, é a acessão das coisas findas em direção à vida infinita. Continua. O senhor pode explicar aí, por favor? Continua. Não, continua, depois eu explico. Não o pensamento. Não, pensamento e a consciência. O pensamento e a consciência não derivam de um universo químico e mecânico. Eles o dominam do alto e, ao contrário, o dirigem e o obmetem. Com efeito, não é o pensamento que mede os mundos. A amplidão que identifica as... Sandra, cadê a pasta do Sonilton? As harmonias do cosmo. Do cosmo, é isso. Fazemos parte do mundo material. Tem muita coisa, melhor eu sou... Coloca o microfone. Coloca o microfone. Obrigado. Leon Denis fala aqui, né? Se sofrestes com a visão do mal, se chorastes por vós mesmos e pelos outros, nestas horas de tristeza, de dor reveladora, pudestes entrever as secretas profundezas da alma, seus elos misteriosos com além, e compreendestes o encanto amargo e o objetivo elevado da existência, de todas as existências. Este objetivo é a educação dos seres pela dor e a ascensão das coisas findas em direção à vida infinita. Ele está falando aqui que se a gente, no momento da experiência da dor, por exemplo, né, se conectasse, né, profundamente, né, porque no momento da dor a gente tem a opção, ou a gente perguntar e buscar, né, dentro de nós e na conexão com Deus o sentido daquilo, e quando a gente faz isso, a gente encontra o verdadeiro sentido da vida naquela situação. É isso que ele está dizendo aqui, que quando a gente faz a pergunta certa no momento daquela experiência, né, a reflexão, a gente consegue compreender a grandeza e o sentido da vida. E aí a gente vai perguntar o que aconteceu para eu estar nessa situação que eu estou hoje. Que sentido? Porque sempre está se falando da educação da alma. O grande objetivo da vida é a gente se melhorar,
é a gente crescer na direção de Deus. Então, naquela situação, há de ter, acima de tudo, a educação, a experiência que faz com que a gente se torne melhor. Não o castigo, não o sofrimento, né? Aí ele fala, Leon Denis, né? A dor é inevitável, o sofrimento não, né? Porque, na verdade, a dor ela existe, tem que existir. A dor da velhice, a dor, às vezes, de um órgão, mas o sofrimento é o sentido que a gente dá àquilo. Então, Continua o segundo parágrafo aí. Não. É disso que Leon Denis está falando. Lê o segundo parágrafo. Não, o pensamento... Não, o pensamento e a consciência não derivam de um universo químico e mecânico, olha só. Eles o dominam do alto e, ao contrário, o dirigem e o submetem ao pensamento acima de tudo, né? Ele é a causa e não a consequência da química e da biologia do corpo. Com efeito, não é o pensamento que mede os mundos, a amplidão, que identifica deixa eu virar aqui. É uma pergunta, as harmonias. Né? É uma pergunta, né? Com efeito, não é o pensamento que mede os mundos. Com efeito, não é o pensamento que mede os mundos, a amplidão, que identifica as harmonias do cosmos. Na verdade, ele está afirmando. É o pensamento que mede os mundos, a amplidão, porque a gente pode, né, pensar dentro desse universo infinito de possibilidades. Né? É isso que ele está dizendo aqui. Com efeito, não é o pensamento que mede os mundos, a amplidão, que identifica as harmonias do cosmos, é ele que nos leva às alturas. O pensamento que expande a nossa consciência na direção de Deus. É disso que Leon Denis está falando. Esse pensamento que consegue penetrar nos mistérios da vida, na grandeza do Criador. Verdade. Fazemos parte do mundo material. Fazemos parte do mundo material somente por um lado. Eis porque nos ressentimos tão vivamente dos seus males. Se fizéssemos parte dele integralmente, nós nos sentiríamos muito melhor. Em nosso elemento e de muitos sofrimentos seríamos poupados. Que a gente só vê a questão material, né? A gente só vê esse mundo relativo, não entra e sonda, como ele falou, né? Se fizéssemos parte dele integralmente, não só o mundo material. E voltando ali também às dores do outro, se nós olhássemos mais também em volta de nós as dores do outro, poupava mais essas coisas aí, ó. É verdade. Essas coisas que acontecem aí. Continua aí, a verdade. A verdade sobre a natureza humana, sobre a vida e o destino, sobre o bem e o mal, sobre a liberdade e a responsabilidade, não se descobre nem no fundo das retortas, nem na ponta dos bisturis. Tesoura, né? Eu acho que é tesoura, né? A ciência material não pode avaliar as coisas do espírito. Só o espírito pode avaliar e compreender o espírito, de acordo com seu grau de evolução. É da consciência das almas superiores, de seus pensamentos, de seus trabalhos, de seus exemplos, de seus sacrifícios, que jorram a mais intensa luz e o mais nobre ideal, capaz de guiar a humanidade em seu caminho. Então, o pensamento, o sentimento é da alma, não é da matéria. Não adianta que o médico não vai encontrar a alma dentro do nosso corpo, com um bisturi. Nem os materialistas. Porque o pensamento é um atributo da alma. Ele fala... termina. Pode falar. E aí ele está falando aqui que é muito interessante isso, que assim, é pelo pensamento que a gente capta as almas elevadas. Aí eu lembro dessa ligação, né, dessa comunhão de almas. Quem sabe mais ajuda, guia quem sabe menos. Então é por isso que o universo evolui.
Se a gente fizer isso, a gente encontra conforto nas dores, nos momentos de dor. A gente encontra força para poder superar. O homem é, pois, ao mesmo tempo espírito e matéria, alma e corpo. Mas talvez espírito e matéria sejam apenas palavras que exprimem de modo imperfeito as duas formas da vida eterna, que dorme na matéria bruta, desperta na matéria orgânica e ativa, desabrocha e se eleva no espírito. Então, isso aqui é muito utilizado, essa frase aqui. Vamos ver aqui de novo. São as fases de evolução, né? A chave da evolução. Mas vamos entender bem isso aqui. Ó. O homem é, pois, ao mesmo tempo espírito e matéria, alma e corpo. Quando o homem foi criado simples e ignorante, ele está dizendo lá no reino inferior da natureza, lá no reino mineral. Como isso se dá, como Deus fez isso, a gente não sabe. Mas o Espírito, ele começa lá no livro dos Espíritos, primeiro falando dos elementos gerais do universo, e depois ele parte para o Espírito. Então, nos elementos gerais do universo, ele define o Espírito como o princípio inteligente da criação. Quando chega lá no reino espiritual, ele define o Espírito como ser inteligente da criação. E Allan Kardec coloca uma observação. Aqui não falamos mais do princípio inteligente dos reinos inferiores, que está nos reinos inferiores da criação. Então, esse ser, esse princípio inteligente, ele é criado num determinado momento, que nós não sabemos quando, e junto dele está a matéria. E essa matéria o acompanha até a perfeição, que a gente chama no reino nominal de perispírito. É o espírito e a matéria, está sempre junto. O perispírito é o elo que prende o espírito, lá no livro dos Espíritos, essa é a definição. É o elo que prende o espírito, o perispírito. Aí vamos lá, vamos entender isso aqui. O homem é, pois, ao mesmo tempo espírito e matéria, alma e corpo. Certo? Está claro até aí? Mas talvez espírito e matéria sejam apenas palavras que exprimem de modo imperfeito as duas formas da vida eterna, que dorme na matéria bruta. Então ele está dizendo que o espírito está lá no mineral, no reino mineral, ele está dormindo. Na matéria bruta é ali, é o princípio. Quando a gente pega ali a questão do livro dos Espíritos, a 540, no final ele diz assim, né? Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia, que o vosso acanhado ponto de vista não consegue assambarcar. Do átomo que já foi... Pega o livro dos Espíritos, por favor. Olha só o que ele diz aqui, para a gente entender o que Leon Denis está afirmando. Vamos lá. Na natureza, é o final da resposta da pergunta 540 do livro dos Espíritos. Na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou ele próprio pelo átomo. Os Espíritos estão confirmando que o arcanjo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode apreender o conjunto. Olha o que Leon Denis diz. As formas de vida eterna que dorme na matéria bruta, lá no átomo, desperta na matéria orgânica,
no reino vegetal, se ativa e desabrocha e se eleva no espírito, passando pelo reino animal, chegando no reino espiritual. Não haveria, como admitem alguns filósofos, uma essência única das coisas, simultaneamente forma e pensamento, sendo a forma um pensamento materializado e o pensamento a forma do espírito? Isto é possível. O saber humano é restrito e o próprio golpe de vista do gênio é apenas um rápido relâmpago no domínio infinito das ideias e das leis. Ele está falando do princípio de tudo isso que a gente não sabe. É possível que tenha a mesma origem, é possível que a gente não sabe. Está dando a entender aí que é uma sequência, não tem uma divisão, são estágios do desenvolvimento humano, né? Como ele fala, é uma coisa só, não haveria, como admitem alguns filósofos, uma essência única das coisas simultaneamente, forma e pensamento, sendo a forma o pensamento materializado e o pensamento a forma do espírito. Porque quem dá forma é o perispírito. Quem dá forma é o perispírito. E o espírito é alguma coisa. O que a gente sabe que esse perispírito é matéria. Mas que tipo é? Uma matéria quintessenciada. A gente imagina, mas para nós encarnados é difícil a gente entender, mensurar isso, né? Todavia, o que caracteriza a alma e a diferencia absolutamente da matéria é a sua unidade consciente. Claro, é a alma que pensa, é a alma que sente, é a alma que tem vontade. O pensamento é um atributo da alma, do espírito. A matéria se dispersa e não desenvolve, sobrevive à análise. O átomo físico se subdivide em subátomos e estes se fragmentam, por sua vez, indefinidamente. A matéria, as descobertas recentes de Becquerel, Curie, Le Bon, o demonstram, inteiramente desprovida de unidade. Só um espírito no universo representa o elemento uno, simples, indivisível e, por consequência, logicamente indestrutível, isso aí, imperecível. É a unidade que vai evoluindo, como ele fala, desde o átomo até o arcanjo. Exatamente, a alma. Esses pesquisadores que ele colocou aqui, Becquerel, Curie, Le Bon, um pegou o pensamento do outro. Começou, na verdade, lá com William Crookes, descobrindo o quarto estado da matéria. Esse Becquerel, acho que é ele mesmo, ele desenvolve o raio-x em cima do desenvolvimento desse quarto estado irradiante. Depois, Le Bon e o Curie, e o Le Bon, desenvolve a transmissão das ondas que você vai desenvolver, então, o rádio e depois a televisão. Então, começou lá descobrindo o que é o quarto estado da matéria, com William Crookes. Olha aí, um pesquisador segue o outro, desenvolve a ideia do outro, até você chegar ao que a gente tem hoje. E esses pesquisadores vieram numa época, para que nós pudéssemos entender o magnetismo, como que ele se transmite. Porque, na verdade, é fluido e ele se irradia. Ele irradia da mão do médium ou do magnetizador. Ele irradia, é um estado irradiante da matéria. Aí, para a gente compreender isso, para não ficar somente no campo da fé, a ciência vem justificar, vem nos fortalecer o entendimento da transmissão fluídica, da transmissão do pensamento, graças a esses pesquisadores aqui. Tá? Aqui, vocês estudaram aqui de manhã, nós estudamos sobre Leon Denis, é que não deu tempo. Numa das lâminas, nós colocamos esses cabos. Esses caras aí fizeram outras coisas, né? A TV foi o filo, alguma coisa. Não, mas eu estou dizendo, não é isso, Adilane. É que eu estou falando aqui que eles desenvolveram a ideia. Um pegou a ideia do outro e vem desenvolvendo. Começou com William Crookes, o quarto estrado da matéria. Aí o outro
estudou, fez o raio-x, aí o outro a transmissão, o outro faz o rádio, o outro faz a televisão, o outro faz... E assim a gente vai, a ressonância magnética, até onde vai isso? A gente não sabe. Mas o que for estudar hoje se baseia no que já tem de descoberta. Olha como é que as televisões cada vez mais se desenvolvem, né? Pega numa base, de uma base eles continuam em frente. Personalidade integral. Vai lá, Dilane, continua aí. A consciência, o eu, é o centro do ser, a própria base da personalidade. Ser uma pessoa é ter uma consciência, um eu que medita, se examina, recorda. Mas será que se pode conhecer, analisar e descrever o eu, suas camadas misteriosas, suas forças latentes, seus germes fecundos, suas atividades silenciosas? As psicologias, as filosofias do passado, em vão, tentaram fazê-lo. Seus trabalhos apenas tocaram de leve a superfície do ser consciente. Suas camadas internas e profundas conservaram-se obscuras, inacessíveis até o dia em que as experiências do hipnotismo, do espiritismo, da renovação da memória, finalmente projetaram alguma luz sobre elas. Continua. E então pode-se ver que em nós se reflete, repercute todo o universo em sua dupla imensidão de espaço e de tempo. Dizemos de espaço, pois a alma, em suas livres e plenas manifestações, não conhece as distâncias. Dizemos de tempo, porque todo um passado repousa nela, e o futuro lá está, em estado embrionário. Então, o que ele disse aqui nesses 2 parágrafos? Que com o magnetismo, depois o espiritismo, através da hipnose, se chegou ao cerne, à alma. A alma. Quando você faz a regressão de memória, porque até então estava tudo muito na superfície. Quando você faz a regressão, você chega na alma. A individualidade. E você aprofunda cada vez mais essa individualidade, mostrando que a alma é desassociada da matéria. A matéria é uma coisa, a alma é outra coisa. Então a alma tem escondidos sentimentos, pensamentos, conhecimentos que não se apresenta através desse corpo físico. Ele fala da memória, né, Newton, nessa hora, né, que o espiritismo, da renovação da memória. Então, está tudo ali. Nesse corpo, eu agora não sei, mas se você acessar a alma, você tem as memórias. Exatamente. Então, toda a nossa trajetória, todas as nossas vidas. As escolas antigas admitiam a unidade e a continuidade do eu, a permanência e identidade perfeita da personalidade humana e sua sobrevivência. Seus estudos baseavam-se no sentido íntimo, naquilo que hoje em dia chama-se introspecção. A nova psicologia experimental considera a personalidade como um agregado, um composto, uma colônia. Para ela, a unidade do ser é apenas aparente
e pode decompor-se. O eu é uma coordenação passageira, disse Ribot. Estas afirmações fundamentam-se em fatos experimentais que não poderiam ser negligenciados, tais como vida intelectual, inconsciente, alterações da personalidade, etc. Como aproximar e conciliar teorias tão distintas, entretanto baseadas ambas na ciência da observação? De um jeito bem simples, pela própria observação, mais atenta, mais rigorosa. Meyer disse nesses termos. Então vamos lá. Vai, Adilane. Uma busca. Uma busca mais profunda, mais ousada na própria direção que os psicólogos materialistas preconizam. Mostram que eles se enganaram ao afirmar que a análise não provava a existência de qualquer faculdade, além daquelas que a vida terrena, tal como eles a concebem, é capaz de produzir e o meio terrestre de utilizar. Pois, na realidade, a análise revela os traços de uma faculdade que a vida material ou planetária jamais teria podido produzir, cujas manifestações implicam e fazem necessariamente supor a existência de um mundo espiritual. Continua. Por outro lado, e em favor dos partidários da unidade do eu, pode-se dizer que os dados novos prestam-se a fornecer às suas pretensões uma base muito mais sólida e uma prova presumível que ultrapassa em força todas as que jamais pudessem imaginar. A prova notória de que o eu pode sobreviver e sobrevive realmente, não só as desintegrações secundárias que o afetam no curso de sua vida terrestre, mas também a desintegração última que resulta da morte corporal. O eu consciente de cada um de nós está longe de compreender a totalidade de nossa consciência e de nossa faculdade. Há uma consciência mais vasta, faculdades mais profundas, a maioria das quais conserva-se virtual no que concerne à vida terrestre. A consciência e as faculdades da vida terrestre só separam delas, consequentemente, a uma escolha, e elas se manifestam de novo em toda a sua plenitude, depois da morte. Cheguei a esta conclusão, que assumiu para mim sua forma atual há 14 anos aproximadamente, devagar, como consequência de uma longa série de reflexões baseadas em provas, cujo número crescia progressivamente. E aí, Débora,
está falando aqui que, né, os psicólogos, né, começa falando aqui, né, os psicólogos materialistas, eles trabalham, na verdade, o que eles fazem? Eles trabalham só com a consciência. E aí, o que Leon Denis percebeu, o que esses estudiosos perceberam? Que muitas daquelas comunicações, que as próprias pessoas em estados alterados de consciência falavam de assuntos que estavam muito mais além do que sua capacidade intelectual, da visão de mundo que ele tinha daquele momento ali, daquela região que ele morava. Então, o que eles perceberam, né, é que não poderia ser só a informação daquela pessoa e muito menos da vida que ela levava. Porque as informações eram muito mais amplas, e como ele fala aqui, há uma consciência mais vasta, faculdades mais profundas, a maioria das quais conserva-se virtual do que se concerne à vida terrestre. A consciência e as faculdades da vida terrestre só separam delas consequentemente. Então, ele está dizendo assim, que a morte, apesar, né, da pessoa não lembrar daquela vida, mas está ali, é acessível. Então, isso prova que tem algo além do corpo físico, algo além da matéria, de um conglomerado de células. Isso mesmo. Alguma pergunta? Em certos casos, vemos aparecer em nós Aí, vai falar, vai confirmar. Um ser completamente diferente do ser normal, possuindo não apenas conhecimentos e aptidões mais extensos que os da personalidade comum, mas, além disso, dotado de modos de percepção mais poderosos e mais variados. Às vezes mesmo, nos fenômenos de segunda personalidade, o caráter modifica-se e difere a tal ponto do habitual que observadores acreditam-se em presença de outro indivíduo. É muito necessário, por exemplo, aquela novela que a gente sempre cita lá do Irmãos Coragem. Tinha a Diana e tinha outra, né? Aquele personagem, a Lara, não é? Então mostrava dois seres diferentes no mesmo corpo. É muito necessário fazer a distinção entre estes casos e os fenômenos de incorporação de pessoas falecidas. Ali incorporava uma outra personalidade, incorporava mesmo. E é o que ele está dizendo na incorporação. Você vê na incorporação que não é a pessoa que está ali. E próprio anímico também, né, Nilton? Em estado alterado, você tem um reservatório de conhecimento, de experiências, que na vida cotidiana não aparece. Pois é isso mesmo. Os médiuns, no estado de desligamento sonambúlico, emprestam às vezes seu organismo que ficou livre a entidades do além, a espíritos desencarnados que deles se servem para comunicar-se com os homens. Mas, neste caso, os nomes, os detalhes, as provas de identidade fornecidas pelos manifestantes não permitem confusão alguma. A individualidade invasora difere radicalmente da do médium. Os casos de Palhan, de Hislop, de Fourcade, demonstram-nos que as substituições de espíritos não poderiam ser confundidas com os casos de dupla personalidade. Falando, né, que dá outro nome, que pensa diferente, que sente diferente, que tem um conhecimento diferente do que aquele médium tem. Porque eles alegavam dupla personalidade, mas como se a pessoa nunca foi à escola, às vezes a pessoa, né, não tem conhecimento, né, de uma vida fora dali daquele conglomerado dele, e traz informações que não cabem, né? Contudo, o erro era possível. Efetivamente, assim como as incorporações de espíritos, a intervenção das personalidades secundárias é precedida por um curto sono. Estas sugerem mais frequentemente num acesso de sonambulismo ou ainda, consequentemente, a uma emoção. O período de manifestação, primeiro de pequena duração, prolonga-se pouco a pouco, repete-se e torna-se mais preciso, até adquirir a constituir um encadeamento de recordações particulares que se distingue do conjunto das lembranças registradas na consciência normal.
Este fenômeno pode ser facilitado ou provocado pela sugestão hipnótica. É até mesmo provável que nos casos espontâneos, nos quais nenhuma vontade humana interfere, o fenômeno se deve à sugestão de agentes invisíveis, guias e protetores do médium. Neste caso, eles agem, como veremos, com um propósito curativo e terapêutico. É interessante, né? Como Leon Denis pesquisou. Leon Denis, baseado em Kardec, aquilo que a gente falou cedo, fez 50 anos de pesquisa. Né? E foi colocando aqui no livro as suas pesquisas. E ele foi falando ali, né, esses estados de emancipação da alma, com as comunicações, ele foi separando tudo. Porque, é como ele falou aqui, uma coisa pode ser minha, anímica, da alma, outra coisa pode ser de um espírito que está se utilizando, né? Então ele foi separando as várias manifestações. Mesmo. No célebre caso de Félida, estudado pelo Dr. Azan, os dois estados de consciência ou variações da personalidade distinguem-se claramente. Quase todo dia, outra experiência que ele vai trazer. Quase todo dia, sem nenhuma causa conhecida e sem o domínio de qualquer emoção, ela é tomada por aquilo que diz ser sua crise. De fato, ela entra em seu segundo estado. Está sentada com um trabalho de costura nas mãos. De repente, sem que nada possa ser previsto, após uma dor nas têmporas mais violenta que o habitual, sua cabeça tomba sobre o peito, suas mãos ficam sem forças e caem inertes ao longo do corpo. Ela dorme, ou parece dormir, mas um sono especial, pois nenhum barulho, nenhum estímulo, beliscão ou espetadela conseguiriam despertá-la. Além disso, esta espécie de sono é absolutamente súbita. Dura 2 ou 3 minutos antes. 2 ou 3 minutos. Antes, ele era bem mais longo. Depois disso, Félida desperta, mas não está mais no estado intelectual em que se achava quando adormeceu. É o caso de Lara e de Diana. Tem sempre um sono que precede, quando vai dupla personalidade, é isso que ele está falando. Tudo parece diferente. Ergue a cabeça e dorme e acorda a outra. E abrindo os olhos, saúda sorridente. Dorme e acorda a outra. O Hermínio Miranda tem um livro que fala dos carismas, como é que é? Diversidade dos carismas, do Hermínio Miranda. É muito bom. Diversidade dos carismas. Ele fala ele conta de uma pessoa que ela assumia 2 personalidades diferentes e ela ficava dias assim. E quando voltava à antiga, ela não lembrava da outra e as pessoas, conversava com ela e ela não sabia quem era. Mas ontem nós estávamos conversando e ela dizia, eu não te conheço. Então, muito interessante. Fala, Dilane. Teve uma pessoa que veio aqui fazendo isso também, dizendo que é outra, mas fala no microfone. A pessoa conversou muito tempo comigo, e aí, do nada, ela ficava dando uma que era criança, outra hora, aí a outra pessoa acompanhando, falando, tá vendo? Ela é assim. Aí eu fiquei prestando atenção, aí eu falei, tem que ir num psicólogo, conversar com o psicólogo, que ele vai esclarecer melhor isso aí, que isso não é espírito. Então você tem que discernir quando tem um problema patológico, um problema espiritual, tem que discernir. Quando é um problema mediúnico, o anímico, o espiritual, ou um problema patológico. Tem que ver. E espírito é mais fácil para me ver, porque eu sei como, já vi já. Agora, assim, do nada, assim, pessoa uma hora, outra hora, não entendo não. Ergue a cabeça e, abrindo os olhos, saúda sorridente as pessoas à sua volta, como se tivesse acabado de chegar. A fisionomia triste e silenciosa anteriormente ilumina-se e transpira alegria. Ela fala pouco e, cantarolando, prossegue com a costura que iniciara no estado precedente.
Levanta-se, seu caminhar é ágil e ela quase não reclama das 1000 dores que há alguns instantes faziam-na sofrer. Ocupa-se dos afazeres da casa, circula pela cidade e etc. Seu caráter está completamente mudado. De triste tornou-se alegre. Sua imaginação ficou mais exaltada. Pelo menor motivo comove-se de tristeza ou de alegria. De diferente tornou-se demasiadamente sensível. De indiferente tornou-se demasiadamente sensível. Neste estado, lembra-se perfeitamente de tudo o que se passou nos outros estados semelhantes anteriores e também durante a sua vida normal. Nesta vida, como na outra, suas faculdades morais e intelectuais, embora diferentes, estão incontestavelmente intactas. Nenhuma ideia delirante, nenhuma falsa apreciação, nenhuma alucinação. Félida é outra, isto é, tudo. Pode-se mesmo dizer que neste segundo estado, esta condição segunda, como o chama o senhor Azan, todas as faculdades parecem mais desenvolvidas e mais completas. Então não tem nada de anormal, vamos dizer assim. Ela não fala nada de um delírio. Não. Ela fala até pelo contrário, com mais clareza. E mostrando que não é ela, que não é a outra, é outra lúcida. personalidade. Esta segunda vida em que a dor física não se faz sentir é muito superior à outra. Isto principalmente pelo relevante fato de que, enquanto dura, Félida lembra-se não só do que ocorreu durante os acessos precedentes, mas também de toda a sua vida normal, ao passo que durante sua vida normal não tem lembrança alguma do que se passou durante os acessos. A original não lembra, vamos dizer assim. É como eu não me lembro de nada, mas quando é tomado uma outra personalidade, é uma outra pessoa. Aí eu converso com vocês, converso com todo mundo, mostro mais conhecimento, mais vivacidade, me lembro e falo do Newton, que é o dono do corpo. Mas o Newton, quando volta para o corpo... Aí o que eu queria saber. Eu já vi assim, a pessoa, aí você falou assim, sabe, lembra de fulana? Aí ela, e fulana, aquela boba, e não sei o quê. E falando dela, aí o que é isso aí? Me explica. Eu não sei o que você está perguntando. Você entendeu o que ela perguntou? Ela está falando que... Eu estou explicando uma coisa aqui. Ela entrou no meio, não deixou eu terminar. E colocou... Deixa eu terminar essa primeiro, que pode ser que explique o que você perguntou. Então vamos lá. Eu estava dando um exemplo para vocês entenderem como se fosse eu. Como eu vi Irmãos Coragem, isso já vão alguns anos, né? Não vou falar da Lara e da Diana. Então eu estou aqui conversando com vocês. De repente, eu mudo a minha personalidade. Eu posso dormir um pouco, pode ser natural. E nessa nova personalidade, eu me lembro de vidas passadas. Eu tenho uma visão diferente da vida, uma acuidade maior. Falo do Newton, me apresento até com outro nome. Mas é isso que eu quero saber. Então, deixa eu terminar que você vai entender. De novo, você vai me cortar onde ia explicar. Aí o Newton, falo do Newton e tenho consciência de tudo. Quando essa personalidade vai embora, eu volto a ser o Newton de novo. E não me lembro dela. Ela lembra tudo de mim. Eu não lembro de nada. Eu vou chegar aqui, o que foi que aconteceu? O que foi? Eu falei isso? Eu nunca vi você. Nesse livro Diversidade dos Carismas, o Hermínio Miranda, é muito bom esse livro. Ele explica sobre uma pessoa que assumiu um outro espírito tomava, assumia uma outra personalidade. Ela saía de casa, ela sumia 10 dias. Ela falava na rua com as pessoas, era muito comunicativa. E quando a outra tomava o seu lugar novamente, não lembrava de nada. E algumas pessoas ficavam até chateadas, mas como que você diz isso se ontem você falou isso? E ela, mas como? Eu não me lembro. Aí o que você vai dizer de uma pessoa dessa? Pois tem que analisar. Pode ser o que você falou, a menina chegou aqui, tinha um comportamento diferente e era um problema patológico.
Ó, tem que buscar um psiquiatra, um psicólogo, um psiquiatra, tem que buscar alguém de saúde, porque esse problema é patológico. O médico tem que cuidar. Ah, esse problema é espiritual. Nós temos que cuidar, porque a pessoa não pode conviver assim. Como é que ela vai viver assim? O corpo pertence àquele que está ligado ao corpo. Mas como tem vários fenômenos, por vários motivos, isso se desencadeia, há que se ter a correção. Aí essa correção vai ser espiritual, através dos passes, né? Enfim. A outra, porque ninguém entra, como a gente aprendeu lá no Livro dos Espíritos, numa casa como se estivesse chegando em qualquer lugar. Não entra. Invadindo uma casa. A casa aqui é minha, eu sou o dono. Só vai entrar se eu permitir. Inclusive no meu pensamento, nas influências. André. Fala, Dilane. Não, Entendeu agora? não, assim, eu ainda não entendi não. Pois é, aí é o quê? É um espírito? Então faz a pergunta agora. O senhor não falou? Aí o Newton lembra o outro, lembra do Newton, fala do Newton. É um outro espírito. Sim, aí Pode ser um outro espírito, pode ser a dupla personalidade, pode ser eu mesmo, pode ser um estado patológico, pode ser. pois é. Pode ser um outro espírito, Outro pode ser. espírito eu entendo, eu vou com outro espírito. Agora, assim, eu mesmo vai ser complicado. Aí é um caso para o médico resolver. Mas é um estado, aí é um estado da alma. É, Tem isso, tem alguma coisa, às vezes, que desencadeia isso. uma questão kármica, onde de vez em quando Ou escapole. fazendo uma anamnese da pessoa, vai ver onde isso tudo começou e como isso desencadeou, e ali se fazer um tratamento. Ela precisa de um tratamento médico, de uma orientação psicológica, como você falou, quiçá um tratamento psiquiátrico, quiçá. Cada caso é um caso, tem que ser bem analisado. Pode falar? Tem um termo para isso, dentro da linha da psiquiatria, psicanálise, que é a bipolaridade, que é justamente dois polos numa única pessoa. Que aí, justamente, o que acontece? Quando a pessoa está em estado de mania, ela fica eufórica, ela fica falante, ela se sente, às vezes, tem delírio, às vezes não. Mas é um estado que a pessoa se sente super bem. E aí ela vai fazer a coisa, tem várias ideias, a cabeça fica, né? E tem a fase depressiva, que é justamente de clausura, de não acreditar nela mesma. Então, são como se fossem duas pessoas. A bipolaridade. Então tem que Que é a ser, mesma diferente. pessoa. Exatamente, é diferente. Está entendendo, Adilane? Mas a gente está falando São de uma única pessoa, que aí certamente tem uma visão espiritual disso e Tem, né? o que é anímico. Tem aquela... você... Não, tem o que ela falou, está certo. Numa análise, você tem que ver o que é uma coisa e o que é outra coisa. O que é espiritual, o que é patológico. Então, a bipolaridade é um problema patológico. Agora, você ajuda com passe? Ajuda. O tratamento espiritual ajuda bastante. Mas sabe que é um problema da alma. Inclusive, quando a pessoa está em estado de mania, ela faz coisas assim. Eu estou só comparando. Inclusive, em casos de mania, às vezes as pessoas fazem coisas assim surreais, que ela jamais, em sã consciência, ela iria fazer. De se meter em confusões, ela fica muito mais aflorada. Fica comprar eufórica. coisas, exatamente, como se tivesse usado alguma coisa, mas é a própria cabeça dela, não tem nada. E eu hoje acredito muito que tem totalmente influência de espírito nisso. Tem, sempre Não tem influência separação. espiritual. Em todos os casos tem influência espiritual. Por exemplo, você vê um epilético. Já viu o epilético se debatendo? Como é triste, é feio, cai de repente, bate com a cabeça. Uma vez eu vi uma cena dessa, é chocante. Tem que tratar com remédio? Tem. É um problema médico? Mas é o espírito que desencadeia aquilo ali. Tem problema espiritual. Por trás de toda epilepsia,
tem um espírito que desencadeia aquilo naquela pessoa. Então, se ela fizer o tratamento com remédio, se ela fizer o tratamento espiritual com passe, se ela se reformar moralmente, essas crises vão se espaçando, até ela parar. Quase a mesma. Aqui tinha um rapaz que vinha aqui, ele não veio mais aqui. Um rapaz, aquele moreninho, que era até terapeuta, que ele tinha as crises epiléticas e ele tinha uma atrás da outra. Ele tomava remédio, mas um dia ele tinha duas. Ele voltou a trabalhar, trabalha na Globo. Ah, voltou a trabalhar? Uhum. Que bom. Ele não estava conseguindo mais trabalhar. A irmã que trouxe ele aqui, a mãe, acho que foi a irmã, e ele começou a tomar os passes, assistindo às reuniões, e ele continuou com as crises, mas passou a ter uma a cada 2 dias, depois uma a uma semana, ficou 1 mês sem ter crise, ficou 2 meses, 3 meses sem ter crise nenhuma, as crises sumiram, ele sumiu daqui também. Agora a Dilene está falando que ele voltou a trabalhar. Que bom! Que bom! E ele estava com o remédio, tomando o remédio, e não estava tendo resultado. O que nós dissemos? O problema do remédio é com o seu médico, né? Não vai deixar de tomar o remédio. Vamos fazer o tratamento espiritual paralelo ao tratamento médico? Vamos. A coisa foi melhorando, foi dando certo. Se depois ele achou que foi o remédio, tudo bem. Se ele achou que foi o tratamento, tudo bem. Se ele achou que foi os dois, tudo bem. O importante é que ele ficou bom, né? Nós fizemos a nossa parte, o médico fez a parte dele, né? Contra a lei de Deus, As nossas atitudes, a pessoa que se droga, a pessoa não vai poder ter uma saúde. Sempre tem espírito. Ó, ela falou uma coisa importante. A pessoa que se droga, aí você vai no médico que está se drogando, vai te dar remédio, vai te internar, vai fazer aquilo tudo, mas tem o envolvimento espiritual. Ele não se droga sozinho. Tem os espíritos que estão com ele ali. Tudo tem um envolvimento espiritual. Sempre tem. Ninguém anda sozinho. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Onde é que a gente parou? Vê-se aqui embaixo, né? Vê-se que não há. Neste caso. Vai. Pode ler. Vê-se que não há, neste caso, a atuação de diversas personalidades, mas simplesmente diversos estados da mesma consciência. Olha aí, é a mesma consciência. A relação persiste entre estes diversos aspectos do ser psíquico. Contudo, o segundo estado, mais completo, nada ignora do que fez o primeiro, enquanto este só conhece o outro pelo que lhe contam. O modo de existência, número 2, trata o número 1, com algum desdém. Félida, no segundo estado, fala da menina tola. Ó, é isso que eu estava perguntando para o senhor. Do mesmo modo que nós próprios falaríamos da criança sem jeito, do bebê inábil que fomos no passado. No caso de Luiz Viver, achamo-nos em presença de um fenômeno de regressão da memória. O espírito, sob a influência da sugestão hipnótica, revive todas as cenas de sua vida com segundo
com o segundo mês, a rapidez e a felicidade de imagens A facilidade, cinematográficas. rapidez e facilidade das imagens cinematográficas. Aqui é esse uma regressão de pesquisador. memória. No caso de Félida, voltando lá no caso de Félida, daqui ele deu um parágrafo, é um outro caso que ele vai contar. Então vamos chegar a uma conclusão. Pelo que ele está dizendo ali, é um outro espírito, no caso de Félida. Não é? É um outro espírito, que se refere ao primeiro como uma menina tola, como ele colocou aqui, e quando ela volta ao estado normal, ela não lembra. É diferente da bipolaridade, por isso que você estava dizendo para Bruna, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. A Bruna estava falando da bipolaridade. Aqui nesse caso de Félida, não, são duas personalidades diferentes. Dois espíritos diferentes. Tudo, em cada caso é um caso, tem que ser analisado. O Leon Denis está dizendo, está mostrando aqui que isso é possível. É possível. É possível. Né? A gente não pode fechar nada. Não pode fechar nada. Ah, me explica isso aqui, fecha aqui. A Dilane colocou aqui que a menina tinha um problema de cabeça. Isso aí. Aqui nesse outro caso aqui é diferente, é uma regressão de memória. Ela nem me falou desse caso, eu nem sabia. Não apenas os estados mentais passados e esquecidos voltam à memória, simultaneamente as impressões físicas destas variações, mas ainda quando um estado mental passado e esquecido é sugerido ao paciente como sendo o seu atual estado, experimenta imediatamente as impressões físicas correspondentes. Aqui ele está fazendo uma regressão de memória, é uma outra coisa. Veremos adiante que, graças a experiências do mesmo teor, foi possível reconstituir as existências anteriores de certos sujeitos. Sujeitos é o espírito, é a alma, é o eu. E aqui já não é mais o espírito falando, É a própria, é anímico. É a própria alma, com a mesma clareza, a mesma potência de impressões e sensações. Por aí seremos levados a reconhecer que o conhecimento profundo do ser nos reserva muitas surpresas. Vamos parar por aqui? Né? Já deu 1 hora de estudo. Hoje é 25. A gente vai lendo, a gente vai estudando, a gente vai se surpreendendo tanto, dia né? 2, próximo dia 2. E a gente vê que não sabe quase nada, né? Sabe nada. Dia 2 do 5. Muitos mistérios da alma. A alma sendo esse ser imortal, com muitas experiências, como é que você vai descobrir, né? É muita coisa. E com as experiências, o que provoca na vida atual, manifestações mil. O que eu vi ali é uma pessoa, que dava para ver, uma pessoa de palhaçada, entendeu? Não sei qual o significado que dá palhaçada. Uma pessoa De brincadeira. de brincadeira, sabe? Mimada, de brincadeira, e um monte de gente sustentando aquilo. Porque quando eu falei que tinha que chamar o psicólogo, não, já fui, o psicólogo falou que é para mim aprender a conviver com isso, que é normal. Então tá bom, já que ele falou isso, segue a ele. Isso pode ser mesmo que eu falei, questões de que o próprio espírito já traz uma dificuldade que tem a ver com as questões dela do passado, e ela experimenta isso ali, igual questões de loucura. Quantas vidas o espírito tem que encarnar, às vezes, para se livrar daquilo ali e se melhorar? Pois é. Então vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a Leon Denis pelos textos, pelos estudos, ao Altivo que nos propicia nessa casa de amor, esses momentos de conhecimento, de aprofundamento do eu, e cada vez mais a gente ter a certeza
de que somos espíritos imortais, não termos dúvidas da existência do mundo espiritual e de que somos imortais. Muito obrigado a todos que se esforçaram para trazer esse conhecimento, que ainda para nós, em alguns casos, como os analisados hoje, ficam difíceis a análise, mas estamos compreendendo que a base é a alma, não é a matéria, é o espírito imortal. Obrigado, muito obrigado por tudo, Senhor. Despeça-nos em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome de Leon Denis, em teu nome, Senhor, e em nome de Deus, acima de tudo, é que encerramos os estudos desta manhã. Que assim seja. Que assim seja.